Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Mas para isso, primeiro nós vamos orar para que Deus nos dê entendimento na sua palavra, como ela é, para que não venhamos a fugir do que Deus quer que eu fale, para que eu não venha fugir do que Deus quer que eu fale aqui, através desta pregação. Vamos lá? Altíssimo e soberano Deus, neste momento, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele assim nos ensinou a orar, em nome dEle, tudo que nós te pedíssemos, Senhor, em nome dEle, nós seríamos atendidos. E nesta noite maravilhosa, Deus, eu te peço, em nome dEle, em nome de Jesus, que dê entendimento na Tua palavra, para que eu possa falar sobre esses versículos aqui, que se refere à comunhão entre os irmãos, o partir do pão, das orações, tudo que se diz respeito à confraternização. Então, Deus, nos dê sabedoria, me dê sabedoria neste momento, para que eu possa estar falando diretamente do Teu trono, que essas palavras venham diretamente, Deus, do Teu ser, da Tua memória, para que eu não venha falar de mim mesma, Senhor, para que eu não venha falar nada de acordo com a minha vontade, porque o que importa é que a Tua vontade seja feita, porque ela é perfeita e agradável. Então nós vamos meditarmos um pouquinho aqui em Atos 2, a partir do verso 37, que diz o seguinte, gente, a Bíblia, Bíblia Sagrada, tá? Almeida, corrigida, revista, quer dizer, foi revistada e corrigida, tá? Então aqui diz o seguinte, as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? O 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor clamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que coisa linda, gente! Lindo demais! E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então está muito clara esta palavra, muito clara mesmo, que fala totalmente de comunhão. Mas esta comunhão é em tudo de bom, não é apenas no partir do pão, mas também nas orações, em tudo, eu creio. Esta comunhão que havia entre os apóstolos durante as primeiras conversões era uma comunhão do tipo onde uns podiam confiar nos outros e de nada ninguém tinha falta. Todos tinham vestes, todos tinham moradia, todos tinham alimentos, todos tinham calçados e todos usufruíam das orações uns dos outros e todos confiavam uns nos outros. Porque Jesus, quando veio, ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, nenhum de nós, nenhum que faz parte da igreja do Senhor, está isento de passar por alguma aflição. Seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja na área da socialização familiar, seja na área da profissão, na área profissional, todos nós passamos por lutas. E por que será que a igreja de hoje não é como a igreja dessa época, onde todos poderiam confiar em todos, onde todos poderiam contar com a oração de todos para a resolução de um problema? Será que hoje um membro da igreja pode confidenciar a outro um segredo onde caiba a oração para haver conserto? Será que o membro da igreja pode confiar no outro? Pode ter a certeza de que esse outro não vai passar para outros membros de outras congregações ou até de pessoas que não creem em Deus, que não proferem a mesma fé que a nossa? Nós precisamos observarmos tudo isso. Na época dos apóstolos, eles eram pessoas confiáveis. Eram tão confiáveis que fala aqui que no partir do pão, no partilhar das orações, olha, não faz muito tempo não que pessoas faziam campanhas de orações na igreja e ninguém saía comentando o que era proposto ali para orar, a causa, ninguém sabia. Porque um círculo de oração, a igreja precisa ser fiel aos seus membros, aos membros do seu corpo, assim como Cristo é fiel a nós.
Nós precisamos dessa comunhão de fidelidade, porque sem essa comunhão de fidelidade, jamais Deus vai operar no meio de pessoas onde umas não podem confiar nas outras. Aqui não fala só da partilha do pão, aqui fala também das orações. Aqui também não fala que essa partilha é apenas para alguns, era para todos. Todos contribuíam unanimemente, e todos usufruíam. Ninguém passava necessidade. Mas será que hoje a igreja está preocupada com todos os membros, com todos os que fazem parte da igreja? Se nem ao menos na hora do culto, na hora de cultuar ao Senhor, não há fidelidade nessa partilha. Ora, a cultura evangélica é para todos se prepararem na hora do culto, cada um contribuir, dar sua contribuição de fé. É óbvio que precisa de ordem e decência. Todos os que vão à frente precisam saber que o culto tem horário para começar e para terminar. Tem princípio, meio e fim. O culto é dividido em partes. E todos precisam saber que a igreja recebeu o nome de Deus porque ela é propriedade de Deus. E as pessoas que nela congregam são filhos de Deus e não existe nem um filho bastardo. E aí, será que essa comunhão existe ao menos na hora? Digamos que seja 1h30 ou 2 horas de culto ao Senhor. Será que esta comunhão existe ao menos nesse horário? Será que o círculo de oração é confiável para todas as pessoas? Porque a gente escuta boatos. A gente escuta boatos até de pessoas de uma congregação que se comunica com pessoas de outra denominação. Será que na época dos apóstolos, dessas primeiras conversões, era assim? Eu me lembro que eu ainda não era evangélica, mas o meu pai, ele chegava em casa conversando, sabe? E pedia segredo, e eu nunca fui de fazer fofoca. E na minha casa também eu via ele conversando, que ele desabafava com a minha mãe, certo? E muitas coisas eu via que eram resolvidas dentro da igreja. Oração pelos enfermos. Aquela criança que estava acometida com um problema tipo uma leucemia, que não é fácil de receber uma cura. Um câncer, não é fácil de receber uma cura. É necessário que o corpo, a igreja toda entre em oração pelo doente, pela pessoa que está precisando. No caso assim, nos casos como, por exemplo, desavença em família, entre casais, entre pais e filhos e vice-versa, entre irmãos, a igreja entrava em oração e ninguém fora da igreja ficava sabendo o que estava acontecendo. Isso para mim é comunhão. Para mim a comunhão não é só naquela naquele momento de 1h30 ou 2 horas de culto. Não. Para mim essa comunhão, ela é durante 24 horas ao dia. A oração, não importa se ela é feita na igreja ou não, contanto que eu e você estejamos orando pelo problema do nosso irmão. Porque
Porque se nós não agirmos assim, jamais Deus irá operar. Deus não opera em meio da falsidade. Deus não opera no meio da brincadeirinha de faz de conta. Deus opera no meio da sinceridade, no meio da honestidade. Deus não aprova disse-me-disse, mentira. Primeiro, quando alguém chegar lhe contando uma coisa, ou contando a mim uma coisa, eu preciso observar para ver se é verdade. Principalmente alguém de outro ministério que chega me contando algo sobre um irmão meu de ministério. Eu preciso saber a verdade, porque eu vou prestar contas a Deus a respeito do que eu ouvi, a respeito do que eu falei. Então, entre os primeiros servos de Deus, as primeiras pessoas a serem convertidas, havia essa comunhão. Por isso que Deus operava. Havia operações, havia maravilhas no povo de Deus. Quando os apóstolos se reuniram naquela simples casa, diz a Bíblia, que eles estavam unânimes numa só fé. Será que hoje é assim? Será que hoje, enquanto um está falando em línguas na igreja, está profetizando, todos estão unânimes na mesma fé? Porque se estiver alguém duvidando, Deus não opera em meio às dúvidas. Tanto que, quando Jesus chegou para tratar da filha do príncipe da sinagoga, da filha de Jairo, ele expulsou do quarto onde estava a menina as pessoas nas quais ele percebeu incredulidade. Só ficaram com ele ali as pessoas que criam de verdade. Então, meus amados, nós não podemos deixar passar nem um jota e nem um tio. Essa comunhão aqui está mais do que clara, que em tudo, se há irmãos precisando de oração, quantas famílias estão sofrendo, gente? Não é só por falta de alimentos, não. Por falta de compreensão da palavra, por falta de entendimento entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, entre a parentela. Nós precisamos desenvolver essas habilidades de orar pelas pessoas, sem comentários lá fora, porque muitas pessoas não proferem a mesma fé que a nossa, e Deus não opera em meio às dúvidas. O culto não é só naquela 1h30 que nós estamos na igreja templo, nas 2 horas, não. O culto já começa em casa. Nós devemos ter essa obrigação de orarmos pelos nossos irmãos, onde quer que nós estejamos. Não apenas almejando as nossas bênçãos, mas almejando que todos à nossa volta sejam abençoados, para que o mundo lá fora perceba uma igreja abençoada, uma igreja próspera, um povo saudável, um povo forte. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. A diferença é que o justo sabe atravessar desertos, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque ele está firme na rocha que é Jesus. Ele está firme na paz de Cristo. Então ele é forte. É uma pessoa forte. Ele supera as tempestades. Enquanto que o que não serve a Deus, ele corre o perigo de passar por muito mais tribulações do que os que servem a Cristo.
em espírito e em verdade. Os que não servem a Deus, que não creem em Deus, a primeira tempestade que vem, ele pode se afogar nas águas da tempestade, através de um suicídio, certo? Essa é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A misericórdia. Nós temos que sermos misericordiosos e obedecermos aquele mandamento que diz assim: dê com uma mão que a outra não veja. O que eu dei a alguém, eu não posso pronunciar num púlpito de igreja ou falar para as pessoas que eu doei, porque Deus não aceita isso. Na palavra do Senhor está escrito: dê com uma mão que a outra não veja. Então esta comunhão entre os primeiros, os primórdios a serem convertidos, era de fidelidade. Fidelidade não apenas no partir do pão, tá? Não apenas quando vendiam uma propriedade em dividir, não. Todos usufruíam de maneira igual e ninguém passava necessidade. Isso é muito importante, certo? Na obra do Senhor, todos são filhos e Deus não ama um filho mais do que outro. Deus não faz acepção de pessoas, certo? Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se durante 1h30 de culto no templo sede, 2 horas, eu faço acepção de pessoas, imagine fora dali. A igreja do Senhor, para prosseguir, vendo sinais de maravilhas, vendo curas, precisa deixar que os dons sejam manifestados dentro da igreja. Olha, se houver alguém, certo? Se houver alguém que Deus queira usar na libertação de outra pessoa, e essa pessoa estiver sendo excluída, Deus não vai usar outra não. Deus só vai usar outra pessoa se aquela que ele escolheu não quiser. Mas se aquela que ele escolheu estiver sendo excluída, Deus não é Deus de exclusão. Deus não vai operar através de outra pessoa. Lembra de Jonas? Do profeta Jonas? Deus poderia ter enviado outro profeta, mas Deus queria Jonas. Só que Deus entendeu Jonas. Deus entendeu a posição de Jonas, porque os ninivitas judiaram muito com a parentela de Jonas. Jonas tinha ressentimento pelo que os ninivitas aprontaram com seus descendentes. Ele tinha ressentimento. Mas Deus queria provar para Jonas que ele era muito valioso e que através da pregação dele em Nínive, a salvação chegaria até aquela cidade. Deus queria provar para Nínive. Deus poderia usar outro, certo? O mesmo acontece quando Deus quer usar um irmãozinho, uma irmãzinha, uma criança. Ela até se dispõe, certo? Mas ela foi excluída. Quando ela é excluída, Deus não vai usar outro não, meu irmão, minha irmã. Deus não vai usar outro não, tá? Não pense que Deus vai usar outro não, que não vai. Deus só vai usar outro se o que ele escolheu recusar, não quiser fazer, tá? Não quiser fazer. E nós sabemos que há pessoas que são diretamente obreiras, são diretamente para trabalharem na obra. E são pessoas que podem, no mínimo, serem colaboradoras, cooperadoras, porque elas trabalham muito, elas têm muitas atividades, então elas não podem estarem no pé da obra como outros podem estar e que muitas vezes furam a agenda. Estão lá com o nominho na agenda, entretanto não aparecem. Ora,
Pode uma irresponsabilidade dessas na obra de Deus? Não pode. Não pode. Na obra de Deus nós precisamos de termos responsabilidade. Deus não trabalha através de irresponsáveis. Porque o irresponsável não é zeloso pela obra de Deus. E agora nós vamos lá também, uma passagem muito recitada, a excelência do amor fraternal. Salmo 133. Ó, quão bom a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será que a união entre os irmãos é apenas um aperto de mão e um abraço? Será que é só isso? Pensemos bem. Será que os primórdios a serem convertidos, aqueles que estavam lá naquela casa, onde foram revestidos, uma palavra muito interessante, não é? Revestidos quer dizer vestidos de novo, porque o Espírito Santo operava na terra e houve uma época que ele foi extinto, porque o povo ouvia a palavra nas sinagogas, no templo, mas não dava lugar ao Espírito Santo para operar. De tal maneira que Deus olhou do alto para baixo, das suas moradas, e não viu um justo sequer. Estava ouvindo as palavras na sinagoga, a palavra, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, estavam ouvindo, tá? Nas sinagogas, no templo, mas não estavam obedecendo. Não adianta nada. A fé sem a obra é morta. Uma depende da outra. Nós precisamos termos consciência disso. Queremos que Deus opere em nosso meio? Vamos fazer o possível para deixarmos as dúvidas de lado. Enquanto alguém estiver profetizando, glorifique a Deus, não fique duvidando. Enquanto alguém estiver falando em línguas, glorifique a Deus, não fique duvidando. Porque naquela casa, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que estavam unânimes. O que significa isso? Eles estavam ali numa só fé, num só espírito. E aí, eles foram revestidos com o poder de Deus. Porque antes, enquanto eles estavam com Jesus Cristo, somente Jesus Cristo fazia onde ele estava. E depois do dia de Pentecostes, os discípulos ganharam um poder tão maravilhoso que onde eles chegavam, pessoas eram curadas, havia conversões de 5.000 pessoas, pessoas aleijadas se levantavam e saíam andando. É possível hoje? Claro que é. O Deus é o mesmo. O Deus não mudou. O Deus é o mesmo. A Bíblia, ela é um livro de histórias verídicas. Histórias desde a época lá de Melquisedeque e outros mais, Abraão, né? A Bíblia nos conta histórias das vestes, dos usos e costumes que mudaram, certo? Mas o Deus é o mesmo. Eu creio que Deus não aprovaria o comportamento de Rebeca e Isaac com o tratamento com seus 2 filhos, tratando-os de maneira diferente. Do mesmo modo que Deus não aprovaria um tratamento que José, o tratamento diferenciado que Jacó deu a José, deixando de lado seus outros filhos. Jacó era o filho da promessa. José era filho da promessa. Isaac era filho da promessa. Não precisava Abraão menosprezar Ismael para causar ira.
E tanto que essa ira vem desde essa época até os dias atuais. O homem sempre foi errante. E Deus sempre foi Deus. Nunca mudou. É o mesmo Deus. É princípio, meio e fim. Deus não muda. Eu ouvi o pastor lá da igreja pregando sobre o cavalo branco lá, que disse que vinha para vencer. Ora, o pastor pregou certo. Ele não representa Jesus. Sabe por quê? Jesus é princípio, meio e fim, vencedor. Ele sempre foi e será vencedor, desde o princípio, né? E sempre será vencedor. Certo? Então aqui, ó, com bom, com suave, que os irmãos vivem a união. Não é união de palavras, não, gente. É união de muito mais do que palavras, tá? União de ação, de oração principalmente, de confiança, gente. Confiança. Entre os irmãos precisa haver confiança. Sabe? O segredo que um paciente conta ao psicólogo, ao psiquiatra, ao médico, deve funcionar assim no círculo de oração, na igreja, tá? Segredo, gente. Deus não gosta de escândalos, tá? Deus não gosta de mexericos, de dúvidas. Onde há dúvida, há operação de erros, gente. E outra coisa, Deus não está no meio das dúvidas, das mentiras, da falta de reverência. Não adianta nada eu fazer algo bonito, sabe, diante dos homens, porque aos homens eu posso enganar, mas a Deus eu não posso enganar, e eu vou pagar o preço por isso. Se eu fizer para impressionar alguém, sem consagrar, sem oração, sem jejum, tá? Sem maldade, Deus não vai receber, gente. Deus não vai receber e vai cobrar de mim se eu fizer apenas para impressionar as pessoas. Deus irá cobrar de mim. Então nós precisamos sermos honestos, sermos fiéis. Igreja fiel é igreja vencedora. Igreja onde cada um se coloca no lugar do outro. Em tudo é uma igreja vencedora. Igreja que ora pela dor do outro é uma igreja vencedora. Muitas vezes a dor do outro, para mim e para você, não é nem tão grande assim, mas para ele está sendo um problema muito grande. Agora cabe a mim guardar segredo sobre o que aquele outro me falou. Olha, minha irmã, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelo meu esposo, ore pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha família. Se confia em mim, o que é que eu quero? Sair por aí falando o que a pessoa confidenciou a mim. A igreja do Senhor precisa abrir os olhos para que as bênçãos de Deus cheguem até nós, para que haja curas, haja libertação. Não basta eu dizer aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e haver gente de mal um com o outro dentro da igreja. Não adianta eu dizer aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união e eu fazer acepção de irmãos dentro da igreja. Este pode, este não pode. Agora, por que o outro não pode? Porque alguém falou isso, isso e isso. Vai observar a vida do outro, como é que está. Não pode sair confiando no que o outro falou assim, não. E tomemos cuidado com o que ouvimos. Já ouviram
Aqui é ditado do povo, aquela palavra da peneira, nós temos que aplicar aquela palavra da peneira na igreja, onde um conta um segredo no ouvido do outro, o outro conta para o outro conta para o outro. Quando chega no ouvido do último, já chegou totalmente diferente do que ouviu. Certo? Há pessoas por aí dizendo que alguém causou danos por onde passou, mas não foi a pessoa que causou, quem causou foi ela. Muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos. Precisamos aprender a ouvir, a aprender a observar. Eu não posso ouvir apenas de uma pessoa o que ela falou sobre outra e confiar no que ela falou, porque eu vou prestar conta a Deus, certo? Aqui, gente, a Bíblia é séria. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é que finjam de viver em união, certo? Ó, que bom que os irmãos aí, ó, sejam sinceros no partir do pão, certo? Das orações, certo? Tem muita gente necessitada, sofrendo, tá? Sofrendo, muita gente depressiva, muita gente com problemas no casamento, a gente sabe que tem. Muita gente com problema, muitas pessoas com problemas na família. E a igreja não está cumprindo o seu papel. Na maioria das vezes, não está cumprindo o seu papel. Porque o papel da igreja é favorecer a todos os filhos de Deus, não apenas alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá? Que nós venhamos a nos conscientizarmos disso, a termos consciência do que é a igreja do Senhor, que para ver curas, para ver milagres, para ver comunhão, precisa haver união de verdade, certo? Com todos. Não é o primeiro que chega buzinando no meu ouvido, falando mal do outro, que eu já vou aceitar. Eu, como liderança, eu não sou liderança nenhuma, eu só estou apenas dando exemplo e jamais quero ser uma liderança, só de sala de aula mesmo, tá? E do meu lar. Só. Mas eu acredito que é uma liderança quando alguém vier com uma fofoca, tem que pensar, e você? O que é que você está fazendo? Como você está ocupando o seu tempo? Que você está tendo tempo para observar a vida do seu irmão? Porque eu, na minha sala de aula, eu faço assim. Quando um aluno vem delatar o outro, eu digo, o que é que você está fazendo durante a aula? Por que é que você está tendo tempo de fofocar sobre o seu colega? Porque você não está assistindo a aula. Eu acredito que uma liderança deve agir assim. Qualquer liderança, seja um administrador ali no trabalho, uma liderança chefe, vem alguém fofocar. E você? O que é que você está fazendo durante o seu trabalho? Como é que você está percebendo o trabalho do outro? Se você está tendo tempo de observar o trabalho do outro, é porque você não está fazendo nada. Agora, se o outro trabalha junto com você e está escanchando em você, aí é diferente. É diferente. Você tem que chegar e comunicar. Porque está ali lado a lado contigo, lado a lado com você. Então nós precisamos abrir os olhos, gente. Precisamos abrir os olhos e pregarmos a palavra genuína, como Deus quer que a gente viva. Na época dos apóstolos eram todos sinceros e ninguém passava necessidade. Da mesma época de Malaquias, ninguém passava necessidade no templo.
Depois veio a época dos apóstolos. Veio aquela época que o apóstolo Paulo diz: contribua cada um com o que Deus colocar em seu coração. Eu acredito que ninguém que congrega, nenhuma pessoa que congrega vai deixar de contribuir com a obra. Nenhuma pessoa que congrega vai deixar de contribuir com a obra. E nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Se a gente for grato a Deus com aquele pouquinho que a gente recebe, eu creio que Deus vai nos abençoar no muito, como foi lá com aquela viúva de Sarepta, que o pouquinho que ela tinha, ela deu para o profeta, e parece ser uma atitude egoísta da parte dele, mas Deus fez isso como exemplo, é certo? Como exemplo, certo, gente? A Bíblia, ela é cheia de histórias verídicas que aos nossos olhos parece um egoísmo, como essa parte aí de Elias, quando ele saiu da caverna e foi lá pedir àquela mulher: faça um bolo e traga para mim. Ela estava catando cavacos. E ali ela disse: eu não posso, o que eu tenho é só um pouco de farinha, um pouco de azeite, para eu fazer um bolo, comer com meu filho e depois morrermos. Ele disse: mas vai lá e faz um bolo para mim primeiro. No primeiro momento parece uma atitude egoísta da parte dele, mas ali já foi determinado por Deus, né, para acontecer aquilo ali. O trabalhar de Deus às vezes é espantoso para nós, mas Deus é Deus. E ali eu creio que Deus tocou no coração dela também, para que acontecesse aquele sinal de maravilha em sua casa. E ela trouxe o primeiro bolo para Elias, de modo que a partir daquele momento não faltou, foi preciso ela pedir vasilhas emprestadas, porque não faltou mais farinha e nem azeite na sua casa. Então, gente, se nós quisermos ter as bênçãos de Deus, sermos privilegiados, termos a misericórdia de Deus, para haver curas em nosso meio, para haver fartura de alimentos em nosso meio, de modo que ninguém desperdiça e ninguém passe necessidade, nem de moradia, nem de vestimentas, nem de alimentos, nem de saúde. Nós precisamos passar confiança para os irmãos, para os que já estão e para os que vão chegando. Porque como é que você vai pedir oração numa igreja que você não confia, onde alguém senta lá na porta e vai conversar até com membros de outras congregações a respeito do que você falou? Nós precisamos confiarmos uns nos outros. Se alguém me pede para orar: ô minha irmã, ora lá pelo meu filho que está passando por isso, isso. O que é que eu quero falando isso para outra pessoa? Se a irmã ou o irmão confiou a mim esse segredo, ora lá por o que está acontecendo entre eu e meu esposo, entre eu e minha esposa. Nós não estamos bem, algo de errado está acontecendo. Eu tenho é que orar e não dispensar para ninguém isso. Porque era assim que os primórdios na fé faziam. Por isso que Deus operava no meio deles. Amém? E que Deus assim, possa abençoar a todos. Tá? Fiquem aí com o meu beijo fraterno e o meu abraço da sua irmã em Cristo, Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.